Bi-Han é um personagem que, em partes, teve um completo 360 na sua personalidade. É claro, nessa nova linha do tempo. Mas apesar disso, ele permaneceu um personagem muito poderoso, por incrível que pareça. Especialmente porque vimos seu destino na linha do tempo passada. Então, nesse vídeo vamos explorar não só os poderes de Bi-Han, mas também a história e até um grande mito que muitos pensam que é verdade sobre ele. E é claro, o quão forte Bi-Han é em Mortal Kombat 1. Uma das maiores concepções erradas sobre Bi-Han se dá no fato de que muitos pensam que ele sempre foi um babaca, mas isso está longe de ser verdade. Bi-Han, na primeira linha do tempo, era apenas um Lin Kuei extremamente dedicado a seu serviço, indiferente a tudo, desde que o grande mestre ordenasse, e quando Quan Chi o colocou no caminho do Templo dos Elementos, ele só fez o que seu grande mestre disse. E no final, quando chegou ao amuleto de Shinnok, ele não sabia que as lendas sobre o deus ancestral eram verdadeiras. E para ele, tudo aquilo era mais uma missão. É claro que isso não justifica a ignorância e extrema avareza do clã Lin Kuei, e muito menos tira a culpa de Bi-Han de ter eliminado Hanzo, mas naquele momento era um ou outro. E mesmo assim, Bi-Han limpou sua bagunça ao entrar no submundo. Então ele não era babaca, somente um homem que teve uma lavagem cerebral do Lin Kuei. E mesmo que para entrar no submundo seja necessário ter maldade no coração, o fato de Bi-Han ser um Lin Kuei e o melhor assassino do clã meio que diz tudo, mas suas ações sempre foram guiadas pelo senso de dever para o clã. E é claro que, como eu disse anteriormente, isso não justifica suas ações, mas mostra que ele não era um babaca completo. Na verdade, quando ele enfrentou os 3 demônios de Quan Chi, Kia, Sareena e Jataka, ele poupou Sareena e realmente não precisava fazer isso, mas ele fez. E em Mortal Kombat 9, ele era um pouco mais arrogante, mas não era um homem babaca. E no fim da sua vida, ele até tentou mostrar a verdade para Scorpion e o fato de ele não ter eliminado a família do grande mestre Shirai Ryu. Mas é claro que isso se refere às linhas do tempo anteriores, porque nessa linha do tempo podemos dizer que Bi-Han é um belo de um babaca. A história de Bi-Han começa antes dos eventos de Mortal Kombat 1. Bi-Han e seu irmão Kuai Liang eram filhos do anterior grande mestre Lin Kuei. Ambos foram dotados de habilidades sobrenaturais. Bi-Han naturalmente tinha afinidade à criomancia, ou habilidade de manipular o gelo, e então se tornou o poderosíssimo Cryomancer chamado Sub-Zero. E Kuai Liang naturalmente tinha uma afinidade ao fogo e se tornou o piromante conhecido como Scorpion. Mas a sua família não acaba por aí, pois eles dois logo ganhariam um irmão adotivo juramentado chamado Thomas Varbada, que mais tarde receberia o codinome Smoke. Thomas ficou órfão devido à invasão acidental de sua família nas terras Lin Kuei. Juntos, os 3 participaram da defesa do plano terreno, como seu clã fazia há muitos séculos. No entanto, a ambição de Bi-Han se provou ser o maior lado dele, e essa ambição começou a consumi-lo, e o consumiu a um ponto que, quando seu pai acabou falecendo, Bi-Han não fez nada para ajudá-lo, e ainda deliberadamente escondeu esse fato do seu irmão Kuai Liang. Com o falecimento de seu pai, Bi-Han assumiu seu lugar como grande mestre, do qual Kuai Liang se orgulhava imensamente. No entanto, devido ao fato do plano terreno estar prosperando em paz, Bi-Han ficou inquieto e estava ansioso por ser verdadeiramente um líder e trazer glória aos Lin Kuei.
Para Bi-Han, trabalhar com o protetor da Terra, Liu Kang, não era nada legal e parecia mais que eles eram escravos dele na mente de Bi-Han. Sua atitude ambiciosa e desejo de grandeza começaram a entrar em conflito com Kuai Liang e Tomás, que estavam determinados mais do que nunca a defender a tradição Lin Kuei. Antes de continuarmos diretamente para a história e quem Bi-Han venceu, devemos analisar os poderes de Bi-Han, em especial a sua manipulação do gelo. E como um excelente Cryomancer, ele detém o controle quase que absoluto sobre o gelo e pode manifestar esse elemento de diversas formas. Ele pode usar o próprio gelo para atacar o inimigo e reduzir drasticamente a temperatura de objetos, ou até mesmo amplificar seus golpes com o gelo para danificar drasticamente o inimigo. E ele também pode usar o gelo de formas muito criativas. Entretanto, seus poderes não se limitam somente a isso. Ele pode congelar completamente um inimigo ao enchê-lo de gelo e depois bater nele com um martelo feito inteiramente de gelo. E falando em martelo, Bi-Han pode usar esse elemento para criar armas extremamente afiadas e poderosas. Mas caso ele queira, ele pode lançar seu famoso projétil de gelo, que instantaneamente congela um inimigo. E um fato interessante é que na primeira linha do tempo, a temperatura do gelo de Bi-Han chegava a ir além do zero absoluto. Mas enfim, assim como nas duas linhas do tempo anteriores, ele pode usar um clone de gelo que também instantaneamente congela o inimigo e pode ser usado de formas bem criativas por Bi-Han. E se ele quiser, ele pode até mesmo criar 3 clones de gelo para dificultar a ofensiva do oponente. Mas os poderes de Bi-Han também são mais versáteis do que você pensa, muito além dessas habilidades demonstradas. Ele também pode lançar um clone em alta velocidade no inimigo, ele pode desferir sua lendária rasteira gelada e até mesmo usar sua rasteira enquanto porta uma lança afiadíssima. Bi-Han também tem uma forma de atacar o inimigo no ar, pois ele se impulsiona com gelo e pode desferir uma voadeira ou um soco congelado no inimigo. E se ele quiser acabar com a mobilidade do inimigo, ele pode até congelar somente as pernas do oponente. E seu Fatal Blow mostra a magnitude do seu poder como um Cryomancer. Mas agora que sabemos um pouco dos poderes de Sub-Zero, vamos retornar à sua história e também analisar os oponentes que ele enfrentou. Bi-Han foi introduzido pela primeira vez na história junto aos Lin Kuei quando eles testam Raiden e Kung Lao na casa de chá de Madame Bo. É claro, sob as ordens de Liu Kang. Vemos Bi-Han de pé no telhado do prédio enquanto ele lança um poderoso golpe de gelo nos fazendeiros, e eles escapam por pouco. Enquanto Scorpion luta contra Kung Lao, Sub-Zero enfrenta Raiden e rapidamente o supera no combate. Raiden recua para o último andar subindo em um pilar e Sub-Zero consegue o perseguir chutando uma mesa e bizarramente usando ela como um trampolim. E ele continua vencendo Raiden usando seu poder sobre o gelo para prender os braços do jovem em uma mesa. Mas antes que ele possa continuar atacando, Kung Lao o acerta na cabeça com seu chapéu de palha, o que acaba irritando Bi-Han. E espero que vocês já se acostumem, porque Bi-Han está praticamente sempre irritado. Kung Lao então joga um chakram contra Sub-Zero que acaba cortando seu braço. E o próprio Bi-Han diz que Kung Lao não tem chance contra um grande mestre. E ele luta contra ele e perde. Mas é claro que se vocês virem até aqui, vocês vão achar que Bi-Han é um porteiro. Mas é muito longe disso, pois isso foi somente um teste. E o próprio Liu Kang aparece para parabenizar Raiden e Kung Lao e os apresenta ao Lin Kuei, assim como apresenta aos jovens o conceito do plano terreno e exoterra, e diz a eles que eles devem se preparar para o treinamento.
E Kung Lao, com toda a sua arrogância, diz que eles já haviam derrotado os Lin Kuei. Mas Madame Bo dá uma risada e diz que, na verdade, os Lin Kuei estavam se controlando e não queriam machucar os dois. E Bi-Han, é claro, fica extremamente pistola e diz que os fazendeiros não teriam sobrevivido se eles não estivessem segurando seu poder. E é claro que Liu Kang interrompe Bi-Han e ele fica ainda mais pistola. Posteriormente, ambos irmãos acompanham Liu Kang até a mansão de Johnny Cage para ajudar no recrutamento do próprio Johnny e Kenshi, pois esse último não tinha conseguido derrotar Johnny e recuperar Sento. Assim que eles entram na casa de Johnny, Sub-Zero se move para desamarrar Kenshi, sob as ordens de Liu Kang, é claro, mas rapidamente se torna agressivo quando Johnny tenta detê-lo ao achar que toda essa situação é uma coisa armada pela sua namorada. Mas Bi-Han, como sempre, não gosta de brincadeira e joga Johnny com golpes poderosos em direção ao seu Hichuli único, que é extremamente caro. Kuai Liang pergunta se isso foi realmente necessário e Bi-Han responde que Johnny teve que ser colocado em seu lugar. Mas Johnny fica absolutamente pistola e se recupera e aparentemente vence os dois irmãos. Mas Liu Kang intervém antes que mais combate possa ocorrer, o que acaba acionando sem querer o alarme de incêndio de Johnny. E Liu Kang tem a oportunidade de explicar tudo para ambos, Johnny e Kenshi. O fato de Bi-Han ter perdido para Johnny é mais porque ele estava se segurando, porque é claro, ele estava a mando de Liu Kang para recrutar Johnny Cage e não eliminá-lo. Então é compreensível essa derrota. Mais tarde, Sub-Zero e seus irmãos são vistos em uma sala esperando Liu Kang terminar de falar com Geras. E é claro que Bi-Han está cada vez mais impaciente e tem uma pequena discussão com Kuai Liang e Tomás sobre os méritos dos princípios de seu falecido pai. Embora Bi-Han permita que os ensinamentos de seu pai os guiem, ele não pretende ser algemado por esses ideais e muito menos algemar os Lin Kuei. Tomás diz a ele que eles não podem simplesmente abandonar a tradição, mas Bi-Han fica extremamente pistola como sempre e lembra Tomás de que ele não é realmente irmão deles e que ele deve saber o seu lugar. Mas essa tensão é dissipada pela chegada de Raiden e Kung Lao, que informam aos Lin Kuei que Liu Kang está disponível, para grande alívio do já 100% pistola Bi-Han. Liu Kang instrui eles a atacarem o esconderijo de Shang Tsung nas ruínas da fortaleza Ying, e o seu trabalho era capturar o feiticeiro e também destruir os seus Saca-almas. Sem brincadeira, os tornados de alma ou Soul Needles agora são Saca-almas. E os três Lin Kuei chegam à fortaleza e examinam a imensa fortificação, e Smoke observa que a única maneira de entrar é passando pelas muralhas da fortaleza. Então eles decidem encontrar uma seção menos vigiada para subir. Bi-Han está animado com a perspectiva de provar o poder de seu clã para oponentes dignos no combate. Embora Scorpion e Smoke estejam decididamente menos entusiasmados, eles lembram Bi-Han que eles devem lutar pelo dever, assim como seu pai instruiu. Bi-Han rapidamente os repreende, respondendo que não se contentará em simplesmente defender o plano terreno e que planeja liderar os Lin Kuei em direção a um futuro diferente e, o mais importante de tudo, mais glorioso. Mas o trio sobe pelas muralhas da fortaleza, embora Nitara não esteja nada feliz com isso, e derruba Smoke, que quase acaba sendo eliminado por dano de queda. Nitara então enfrenta Bi-Han, mas o Lin Kuei rapidamente a derrota, comentando que ela ficará com fome depois de não conseguir drenar seu sangue. O próximo que ele enfrenta é ninguém menos que Ermac, que quase arrancou os braços de Bi-Han, assim como fez com Jax, mas ele usa sua força bruta
e simplesmente sobrepuja a força telecinética de Ermac e ainda atira um projétil de gelo nele. Nem é preciso dizer que Bi-Han ficou extremamente animado para se testar contra a magia negra de Ermac. E nem precisamos dizer também que Bi-Han lutou e o derrotou. Depois de se certificar de que Scorpion e Smoke estão ilesos, ele os leva para dentro da fortaleza, avistando Quan Chi entrando. Enquanto Smoke fica para trás para vigiar os saca-almas, Sub-Zero e Scorpion perseguem o feiticeiro. Entrando na fortaleza, os dois Lin Kuei conseguem alcançar Quan Chi e Shang Tsung e dominam eles, mas são subjugados por um enxame de guardas liderados pelo General Shao, o que é extremamente bizarro e muito NetherRealm. Quando os dois acordam, Shang Tsung lhes apresenta uma oferta simples: trair Liu Kang e ganhar um poder incomparável. Embora Scorpion não seja facilmente enganado, Bi-Han fica muito intrigado com a ideia de se libertar da coleira de Liu Kang. Bi-Han acaba entrando na conversa de Shang Tsung e o mesmo lidera os Lin Kuei através da fortaleza, revelando seu acesso ao exército dragão do Imperador Ying e demonstra sua eficácia. A noção de uma força tão poderosa faz com que a lealdade de Bi-Han vacile e ele faz um gesto para que Shang Tsung remova as algemas como um sinal de aceitação, e Kuai Liang achou isso um completo absurdo, enquanto ele repreende Bi-Han, imaginando o que seu pai pensaria de uma traição dessas. Então Bi-Han fala tudo e revela que permitiu que seu pai morresse por causa de seu ódio dos princípios dele e que ele estava escondendo o conhecimento de seu irmão, sabendo que ele não suportaria lidar com a fria verdade. E essa verdade acendeu um fogo dentro de Kuai Liang e ele trucida em combate todos que estavam presentes apenas com suas correntes. Enquanto seu irmão foge da câmara, Bi-Han consegue se levantar do chão, alertando os outros para não deixarem Kuai Liang escapar, mas Kuai Liang se mostrou ser extremamente poderoso. Porém, Bi-Han consegue rastrear Kuai Liang e Tomás fora da fortaleza, e ele fica furioso por eles negarem o desejo do grande mestre. Embora ele seja repreendido por ambos por ir contra os princípios Lin Kuei e também por deixar o pai morrer, Bi-Han luta contra Kuai Liang cara a cara, e eu tenho que admitir que a coreografia dessa luta é simplesmente incrível e uma das melhores da franquia. E ele até consegue enganar Kuai Liang e deixa a famosa cicatriz no olho direito dele, mas acaba estendendo a mão na esperança de recrutar seu irmão mais novo para sua nova causa. Mas é claro que Kuai retruca que não quer fazer parte da corrupção de Bi-Han, e Sub-Zero é derrotado no combate. Kuai Liang sabia que Cyrax e Sector são totalmente leais a Bi-Han e nunca aceitariam Kuai Liang como o novo grande mestre. Scorpion então sugere a Smoke que eles tracem um novo curso para si mesmos, um que honre seu pai e sirva ao plano terreno, o incrível clã Shirai Ryu. Eles acabam carregando o inconsciente Bi-Han e escapam da fortaleza, observando os saca-almas começarem a agir. E Bi-Han, assim como muitos outros personagens na história, não são vistos após certos acontecimentos. No caso de Bi-Han, é esse. No entanto, várias versões e amálgamas de Sub-Zero aparecem durante a segunda batalha do Armagedon, incluindo um titã que une forças com o titã Shang Tsung, uma versão feminina de Sub-Zero, um General Shao empunhando criomancia chamado Shao Zero e muitas outras coisas que vão te dar pesadelos. Além disso, uma versão heróica bizarra de Bi-Han pode ser selecionada como o guerreiro final, que ajuda Liu Kang a derrotar os titãs Shang Tsung e Quan Chi. E, curiosamente, esse Bi-Han até mesmo mostra respeito e admiração por Liu Kang.
antes, é claro, de ser enviado de volta à sua respectiva linha do tempo. Então, existem muitos Bi-Hans no multiverso que não são babacas, o que é algo legal de se ver. O destino de Bi-Han foi que ele acabou sendo preso, e após a segunda batalha do Armagedon, ele conseguiu escapar do cativeiro e retornou aos Lin Kuei para novamente se tornar o grande mestre. E inspirado pelo exército que Shang Tsung lhe mostrou, ele iniciou um projeto seguindo a orientação de Sector de transformar os próprios Lin Kuei em um exército imparável. Na verdade, vamos ver todos os detalhes ao analisar o seu final. Lá, ele diz que se libertou e libertou o Lin Kuei da escravidão de Liu Kang. Agora eles são donos do próprio destino e possuem o poder para ocupar o lugar de direito deles entre as maiores nações do plano terreno. Mas tomar e manter territórios exigiria um vasto exército. Bi-Han precisaria de um exército além de mortal. Ele precisaria de lutadores tão poderosos que sua própria presença como um grande mestre seria sentida e temida por todos. Bi-Han então se lembrou do exército dragão do Imperador Yin que foi mostrado a ele por Shang Tsung e chegou à conclusão de que, de fato, um exército daquele tipo seria impossível de parar, mas utilizar uma magia tão poderosa e em um número tão grande, certamente, instantaneamente, chamaria a atenção de uma entidade divina como Liu Kang. Sector então aconselhou a Bi-Han para que, ao invés de usar magia, que é facilmente detectável, eles usem outro método, que evita totalmente a detecção ao construir um exército usando ciência e não feitiçaria. Bi-Han, é claro, achou a ideia maravilhosa e ficou muito tempo nessa empreitada e, finalmente, começou a ver resultados, mais uma vez provando a profundidade da genialidade de Sector. Quando eles terminarem, Bi-Han quer que todo o plano terreno honre o desejo do clã Lin Kuei, e todos vão atender às demandas deles, e caso as demandas forem recusadas, então eles vão enfrentar a ira dos Lin Kuei. Depois de tudo isso, acredito que possamos dizer com certeza que Bi-Han é um dos seres mais poderosos do plano terreno, e eu ainda diria mais poderosos de Mortal Kombat 1, sendo ele até um pouco mais habilidoso que seu irmão mais novo, Kuai Liang. Entretanto, claramente, ele é mais fraco que o mesmo e acabou perdendo em uma luta 100%. Mas Bi-Han não brinca em serviço, e quando disse a Kung Lao que ele não teria chance contra um grande mestre, ele estava completamente correto. Bi-Han é uma força muito poderosa, tendo ele derrotado Ermac e Shang Tsung. No final das contas, Bi-Han é uma força extremamente relevante ao plano terreno, e agora que ele vai se tornar um vilão que controla o Cyber Lin Kuei, o potencial para seu poder vai aumentar ainda mais. Mas o mais importante de tudo é até onde a sua arrogância vai e como isso vai destruí-lo. Mas podemos dizer que Bi-Han é um personagem com uma força e poder, no mínimo, absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um obrigado mais que especial aos membros Daniel Campos, Leon Games, Zero Espada, Sunning Play, Mamako, Muka e Puma. Obrigado pelo suporte inacreditável. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.